Zaxcast. Conversas para impulsionar a sua confecção. Bom, pessoal, bem-vindo a mais um episódio aqui do Giramodo, podcast para ajudar a confecção a vender mais, né? Trazendo insights, estratégias, ideias. A gente está aqui hoje com a Aline Cabral, gerente de marketing e comunicação do grupo 4K Têxtil. E muito bem-vinda, obrigado aí por estar aqui conosco hoje. Então, a gente está aqui falando diretamente do NDM, esse evento que pela primeira vez aqui chega a Goiânia. Então, para começar, eu queria saber aí de você, a participação de vocês na feira, o que vocês têm achado aí desse evento. Sim, a feira para nós hoje foi uma coisa assim de total inspiração para o nosso mercado. Aqui é um recorte do que o Brasil precisa para ir para frente. Eu digo para ir para frente assim, né? De energia boa, de pessoas engajadas para vir ver conteúdo, ouvir coisas novas, para levar isso para dentro da confecção. A gente está meio que energizado ali no stand, sabe? Foi assim, tivemos momentos de receber pessoas do Brasil todo também, não é só aqui do estado. É verdade, a gente recebeu que também vieram pessoal de outros estados. Recife, foi muito legal. E é muito bom, porque o cliente vem para ouvir muito sobre o conteúdo, levar isso para a empresa dele. Também pela feira, porque tem várias empresas que são players principais aqui desse mercado, né? Mas, assim, posso dizer que a gente está energizado. Eu estava comentando que a gente estava cansado, né, de atender tanta gente. A gente fica cansado no final do dia, mas também, ao mesmo tempo, muito animado, muito feliz, porque foi um dia muito produtivo, muito bom. Acaba sendo um acelerador também, assim, de relacionamento, né? Porque Total. tá todo mundo aqui com o mesmo objetivo, mesma energia e tal. Sim, exatamente. É isso mesmo. Legal. Você quer falar um pouquinho do grupo, falar um pouquinho o que você faz hoje dentro do grupo? Quero sim, Vanessa. Quero falar do Grupo 4K. É importante para a gente estar participando desse evento agora, né? O Grupo 4K é uma empresa que já atua nesse mercado de malharia desde 1987. É uma empresa que hoje tem 3 marcas. A marca principal, que é a própria 4K, que é a marca mais antiga. É uma marca que produz malhas para a área de uniformes e moda básica, camisetas em geral, promocional. É uma marca que está aí, atua no Brasil todo. A segunda marca, que é a marca de moda, que é a Luara, aí já atua com malhas diferentes, né? Então, mais para o mercado de moda mesmo. Fitness, lingerie e moda em geral. Também tecidos estampados, tem muita coisa bacana. Convido vocês a ir lá conhecer. A gente vai. E a Cristine Têxtil, que é uma empresa voltada, as malhas são voltadas para o mercado de pijamas. Então, a gente meio que atende diversos tipos de clientes. Isso é bem interessante para a gente. O grupo começou como confecção em 1987, lá em Santos. Ah, é? Como confecção. Que bacana. E aí é uma empresa familiar, né? Que hoje está já na próxima geração, né? Na geração mais também jovem. Uma intersecção ainda entre o Thales, que é o nosso CEO, que começou, né? E a Bianca, que agora está seguindo com todo, vamos dizer assim, a gestão hoje de toda a empresa, né? E é uma empresa muito dinâmica, que tem uma veia comercial muito forte, né, um dinamismo para falar com o cliente. Então, o que eu posso dizer que é uma empresa assim, que veio para conhecer o evento, mas sem dúvida a gente vai consolidar, porque gostou muito e está adorando participar aqui do evento. Muito bacana. E vocês começaram em Santos, e hoje onde fica a empresa? Hoje fica em São Caetano do Sul, em São Paulo, é a matriz, mas nós temos fábrica em Santa Catarina. Santa Catarina. Isso, e o CD em Ilhota, Santa Catarina também. E vamos falar de venda um pouquinho? Vamos falar, porque você falou para mim aqui que o grupo sempre se preocupa muito com a venda, né? Sim, com o comercial, com o relacionamento. O que vocês hoje fazem para vender mais, para se relacionar mais com os clientes? Como é que é o teu dia a dia hoje, as estratégias? Até um pouquinho mais específico, vocês vendem para confecções, certo? Isso. Então, tem esse desafio aí de quando a gente vai para canais assim, mais de massa, né? Como que você consegue trazer novos clientes? Enfim, dar uma pincelada aí. Vou contar um pouquinho para vocês. Estava falando para a Vanessa, não posso contar os detalhes, não, os nossos segredinhos, não. Mas vamos falar assim. A questão de vendas hoje dentro da empresa busca diversificar canais, né? Eu acho que para quem trabalha na indústria têxtil, esse é um caminho muito bom também, para a confecção também, né? A gente trabalha tanto com venda interna quanto venda externa.
A venda interna a gente chama de televendas, né? Que é uma venda que vem da captação do lead ou do telefone, enfim, que antigamente chamava televendas e ficou assim até hoje, né? É um inside sale, né? Isso. E representantes no Brasil todo. E agora a gente está abrindo lojas. Então tem loja aqui em Goiânia, loja de fábrica nossa. Tem loja já em Santa Cruz do Capibaribe, no Nordeste. Tem loja em Santa Catarina, lá no nosso CD, e vão abrir mais lojas também. Então, diversificar os canais, esse pra gente. E aí a loja é pronta entrega ali. Pronta entrega. Aí o cliente pode chegar na hora, tá precisando de quantidades menores, né? Às vezes ele quer comprar um rolo, a partir de um rolo a gente já vende na loja, fica mais fácil. E aí o cliente maior, ou todo tipo de cliente, né? A gente tem um mínimo, claro, como toda empresa tem, para comprar direto lá na fábrica, e na loja um pouquinho menos, para ficar mais fácil, né? E ter mais agilidade para o cliente. Então, com certeza, diversificar canal é a sua dica para uma confecção, para uma empresa, para que ela possa vender mais. Exatamente. Não existe mais ficar num único canal e achar que vai dar tudo certo. Não, né? Porque para algumas marcas, às vezes, a loja funciona bem, para outras só venda online, né? Hoje são múltiplos os canais, né? Tem a questão do marketplace, ou para quem quer vender direto na internet, ou aquele que está começando e aí, sei lá, tem só um Instagram, né? Está começando. Então, seja para uma empresa grande ou pequena, ele pensar nisso. Como que ele pode diversificar, como que ele consegue chegar no público-alvo dele de uma forma mais assertiva, né? E aí tem inúmeras estratégias que podem ser trabalhadas, mas eu acho que esse é um ponto principal. Eu ia perguntar também, assim, porque, assim, a minha visão, que importa é o cliente. Sim. Né? Sim. É o cliente que comanda ali o teu negócio. Então, eu queria que você falasse um pouco para a confecção, né? Como administrar os seus clientes, como fazer essa gestão. O que você diria que isso é importante, né? Sim, hoje a gente está vivendo um momento de tecnologia muito forte, né? Aliás, de uns bons anos para cá, com a pandemia isso acelerou muito rápido e agora a coisa só está aumentando, né? E você precisa da gestão da informação, né? Então você falou com o cliente hoje, ele pediu uma amostra, você tem aquela sequência. Como é que você vai fazer esse trabalho? Vai anotar lá no caderninho, vai fazer uma planilha, até a planilha já está ultrapassada, né? Então é importante você ter um sistema de gestão, um CRM, né? Ferramentas que te ajudam a organizar, né? Para a parte de gestão da empresa também se organizar. Por exemplo, enxergar quantas negociações estão abertas ali para poder falar, né? Para chamar o vendedor, olha, você está aqui com 50 negociações abertas, por que tantas, né? Então, desde gerir a empresa, ter a gestão total dessa informação do cliente, como para o próprio vendedor, para que ele saiba ali, né, quem é o cliente, o que o cliente pediu, não vai lembrar de tudo. Não, né? não tem Tem como, empresas né? que por dia atendem quantos clientes? No mês, quantos clientes? Então, é necessário um sistema de CRM que tenha aí, que ele seja eficaz, né? Esse é um outro ponto também que eu estou vivendo como profissional de marketing, que as ferramentas hoje elas precisam ajudar o vendedor também. Se ele não for dinâmico, se a ferramenta não for dinâmica, se ela atrapalhar o vendedor, ele não vai usar tanto. Então, Esse é o ponto. Precisa ser, né? E aí você quer dizer assim que ele tem que já trazer as informações prontas. O vendedor ele não deveria ter que digitar manualmente muitas coisas. Se fosse possível, sim. Acredito que para o futuro vai ser assim, precisa digitar, né? Mas hoje ainda tem que alimentar essa informação lá. Eu digo assim, o próprio sistema ser mais intuitivo, o tempo que ele demora preenchendo coisas ali dentro, o quanto a ferramenta for inteligente, eu acredito que isso está avançando muito, para integrar ao máximo a informação e para que ele não tenha tanto trabalho. Porque o vendedor ele precisa estar livre, né? Seja para atender, se é um representante, precisa fazer uma viagem de carro, seja o vendedor de uma loja, porque ele tem várias atividades, ou ele vai atender físico também, aí chega alguém, enfim. Para que o vendedor utilize, que seja efetivo, precisa ser uma ferramenta dinâmica, né? E de preferência que integre ao máximo com o sistema
que a empresa atua, né? Que aí fica muito mais fácil, né? Para todos. Já traz as informações já históricas dos clientes, segmentações, automações em cima desses dados. Exatamente. Como hoje existem ferramentas de marketing que integram com CRM, vocês sabem, vocês são disso, vocês são dessa área, sabem muito mais que eu. É importantíssimo justamente essa integração da informação, né? O uso também das ferramentas de marketing para nutrir exatamente isso, para que você se comunique depois com esse cliente, né? Então, isso tudo está integrado e de uma forma mesmo mais dinâmica e mais fácil para todos, tanto para o pessoal de marketing quanto para o vendedor, né? Eu queria falar um pouquinho sobre o impacto das redes sociais, que hoje a gente sabe que no B2C, né, é muito forte, mas no B2B é um desafio. É um desafio. E assim, tanto para o têxtil como para a confecção. Sim. Né? A confecção também que tem que falar lá com a sua multimarca, também tem essa dificuldade de captar e transformar achar esse lead e transformar esse lead num comprador. Sim. Queria saber um pouquinho da tua opinião sobre isso. É bem interessante, Vanessa, esse tema, porque isso é um desafio para a área do têxtil, né? Para vender o produto pronto, acabado, você vende ali o desejo. Então, para o B2C é mais fácil. Na rede social. No B2B, é mais uma questão, vamos dizer assim, você precisa estudar melhor os seus perfis de cliente, entender. Então, assim, desde regional, quem são essas pessoas. Não é diferente isso, né, no B2C, mas eu digo assim, para você chegar no estilista ou num comprador de tecido, não é a mesma forma que você vai chegar com uma peça de roupa, com um post super bonito de uma blogueira, né? Então, assim, características do produto é sempre importante. Você mostrar o quanto você é competitivo naquele produto para o teu mercado, né? Deixar isso muito claro no teu post. E sempre objetividade. Quanto mais objetivo você for, você vai conseguir também fazer aquele anzol que o B2C consegue. Né? Mas esse anzol, ele vai trazer para uma questão de relacionamento, né? Sim, não é para uma venda imediata. Você precisa captar e criar ali uma régua de relacionamento com aquele cliente. Né? Sim, sem dúvida. Você está participando do funil ali, né? Sim, sem dúvida. Primeiro você capta, né? Depois você também nesse meio tempo você pode tentar ali trazê-lo de outras formas, com um e-book, com um trabalho que você faz ali, um embalde, uma coisa assim. Depois de captado, você consegue trazer ele como um lead mesmo, vamos dizer assim, e aí depende do atendimento, né? Essa coisa do atendimento de chatbot, isso para o B2B não é tão eficaz. É claro que para uma primeira mensagem, um primeiro momento, isso ok. Mas o cliente que vai comprar um volume grande de tecido, que vai investir ali um valor maior, você acha que ele vai falar com o chatbot, está tudo certo? Não. Então tem que ter alguém, precisa ter realmente esse relacionamento. Então ali tem o primeiro atendimento, depois você tem uma recompra, o trabalho de recompra, e enfim. E aí o CRM, que é muito importante também. Por isso que tem que qualificar e agilizar o vendedor, né? Exatamente. Porque é o cara que precisa, o B2B, ele precisa do vendedor, né? Precisa. É importante. Os clientes parece que eles sentem mais confiança. Sim. Né? E é importante. Às vezes os clientes pedem vídeo, sabe? Eles querem a presença também, aquela presença real, aquela prova real. Porque a gente tem material pronto, tem vídeo pronto, tem imagem, tem informação técnica. Não, às vezes ele fala assim para a vendedora, viu, você pode fazer um videozinho para mim, puxa, esticando a malha, põe a mão dentro para ver se é transparente. Então, assim, é importante essa questão de ter alguém. Então, a tecnologia, ela vai superar algumas coisas, mas eu acho que isso não vai superar, não, né? Nada como, né, estar conversar tete a tete, né? Isso aí. Vamos lá, Aline. Eu vou perguntar mais uma coisa para você, se você dá uma dica, porque você convive com confecção o tempo inteiro, né? Sim, confecção e atacadistas de tecido também. Então, atacadistas também revendem os seus produtos. Isso, os dois. E aí eu ia perguntar para você qual a dica, né, para essa pequena confecção, esse pequeno atacadista, esse cara pequeno ou de médio porte, dica que você poderia dar para que ele venda mais? Para ele crescer. Para que ele cresça, para que ele venda mais. Bom, assim, relacionamento é tudo sempre. Então, isso eu acho que faz boa parte do trabalho acontecer, porque não adianta você ter uma empresa estruturada, com qualidade, com um monte de coisa, mas se você não souber tratar os seus clientes, né, nutrir
esse relacionamento com o cliente, né? Essa questão da diversificação também, mas aí vai do teu público, da tua região. Isso que eu ia falar. Isso é muito importante, né? Você tem que entender direitinho ali com o tipo de cliente seu ali, para conseguir crescer com ele. Se é produto, se é preço, se é uma disponibilidade. Então, acho que é essa sensibilidade mesmo, de você entender melhor o teu público para você conseguir crescer. Porque é o cliente que te dá os dados também, né? Sim, sempre. Porque eu acho que essa gestão de dados, esse pequeno, ele não tem tanto acesso, né? Para ele é mais difícil de fazer. Sim. E aí, se ele conseguisse ter mais acesso mais fácil aos dados, informação, a dados, sim, sem dúvida. Isso é importante até para ganhar a relevância dele, né, e para justamente ter um desenvolvimento e crescer. Exatamente isso. E tem algum projeto que você gostaria de falar, que vocês vão fazer agora nos próximos meses, que você gostaria de dividir? Então, assim, projeto em específico são as lojas, que a gente está postando bastante também, que aí essa questão do ponto físico é importante também para o têxtil. Já sai com o produto de lá, né? Isso, a facilidade da pronta entrega não adianta. Isso nos polos têxteis, onde sabe o que acontece às vezes? O cliente ele compra lá bastante, tal, mas às vezes ele está precisando de um rolinho para terminar o pedido dele, porque faltou. Então, essa questão de você ter a facilidade, a proximidade do mercado, isso sem dúvida é importantíssimo. De projeto, vou dar uma dica aí geral, e a gente vai falar muito sobre isso aqui durante o evento. Eu também vou falar um pouquinho na minha palestra amanhã. É olhar para as ferramentas de inteligência artificial. No marketing, a gente já está trabalhando muito isso. Também realidade aumentada, ou provadores, ou como utilizar essa tecnologia. Amanhã é o que eu quero falar. Eu tenho 10 minutinhos para falar amanhã, é um talk. É bem rapidinho. E a gente, dando um spoiler, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Olhar para essas novas tecnologias. Acho que a questão do marketing digital, as pessoas já estão mais informadas, já sabem como trabalhar. É impressionante como hoje as pessoas já estão para frente. Isso já é um assunto que para o dono de empresa isso já está superado, já está melhor superado. Mas agora é a inteligência artificial que a gente precisa olhar com mais calma. Eu acho que a inteligência artificial ela ajuda a fechar talvez um gap ali, porque como você falou, marketing digital todo mundo começou, já está fazendo. Só que como que agora você pega essas informações, transforma em ações, reais, traz insights, gera ações em cima dos insights. Exatamente. E as ferramentas de AI aí, você passa um input ali completo. Vende tudo, né? Ele você dá vai ideias, sugere, é cria. Bacana isso. Assim, hoje as ferramentas ainda precisam de alguém que faça uma leitura disso e às vezes até edição. Que nem eu trabalho muito texto no ChatGPT, falando de um exemplo prático para as pessoas entenderem, né? E você precisa realmente corrigir, dar uma olhada, mas assim, otimiza em tempo pelo menos uns 30% do meu trabalho, hoje. Com certeza. Não é? Para vocês que trabalham muito com conteúdo, com texto, que nem eu com anúncio. Para anúncio, jogo lá. Anúncio eficaz, os roteiros, características, é você saber fazer a pergunta, né? 10 ideias. Isso, 10 ideias para... Isso é super prático e nos ajuda muito. Então, acho que dá superpoderes, né, para as pessoas. Mas ainda tem que corrigir muita coisa. Se você confiar 100% em produzir aquilo, você tem que, né? Porque as máquinas estão aprendendo ainda. Deixa isso mais para frente, que eu acho que vai mudar muito, né? Mas o momento é olhar para isso. Porque o confeccionista, quem trabalha com cliente direto, deve perceber isso muito forte, acho que nos próximos anos. Então tem que estar ligado e já tem que ir aprendendo para saber usar, saber, né, criar. Vocês que são de tecnologia, sem dúvida vocês devem ter várias soluções para isso, mas... A gente usa bastante no dia a dia já, né? Então, para tudo mesmo, igual você falou, os desenvolvedores usam para programar, Martin usa para criar, eu uso para fazer apresentação. Ajuda muito, né? E dentro da ferramenta a gente está integrando algumas coisas para ajudarem, por exemplo, a criar a descrição do produto quando sobe na plataforma. As respostas automáticas, a gente vai subir logo a vendedora ali para confecção, né? Então, que ela já manda o catálogo, eu quero vestidos, tal, já manda os vestidos, já faz esse tipo de...
Porque foi um salto muito grande, né? Quando vieram esses modelos novos de inteligência artificial comparado com o que a gente tinha no passado. Então eles conseguem compreender melhor as perguntas e dar respostas. E aí começa a aplicar nesses casos aí mais conversacionais, tal, de um jeito mais fácil. Isso, ajuda muito. É muito prático. A gente, desde que começou isso muito forte, a Zax está realmente muito preocupada em trazer isso de uma forma simples, acessível e muito focado no vendedor, né? Você falou as palavras principais, simples e acessível. Acho que é um resumo daquela história de uso de CRM, é isso que as empresas precisam. Por quê? Porque se é muito caro, a operação fica cara, e aí quem faz captação de lead para a sua operação interna, aquilo fica pesado. Se você encarecer muito em todo o processo, porque não é só isso, né? Você tem um custo com CRM, você tem um custo com a ferramenta de marketing, de automação, você tem um custo, às vezes, com uma empresa que trabalha a parte de mensageria sua, que você precisa organizar por num lugar só. Então, tudo isso é custo para a empresa. Como é que administra isso? Não é bem isso mesmo. A nossa visão é encaixar em determinados pontos do produto de uma forma que faça parte do workflow ali, né? Sim. Criar AI, acho que toda empresa vira empresa de AI. Sim. Então, nós também. É uma tendência. Tendência mesmo. É isso. Eu ficaria o dia inteiro com você aqui conversando, porque é muito legal mesmo, sim. Eu acho que é muito importante e a ideia do podcast é justamente trazer essa informação para a confecção e estar mais do lado dela ali para ajudar ela no dia a dia a crescer a sua venda. Então, a gente está super feliz de poder conversar com pessoas tão legais, assim, do mercado, que sabem a dor do cliente, entendem esse mercado e poder dividir isso com a gente. Só queria agradecer. Eu também agradeço super, gente. Obrigada pelo convite. Estou à disposição aí. Quando precisarem, me chamem. Né? A gente colabora aí com conteúdos textos, informação do texto, o que vocês precisarem. Eu que agradeço em nome do Grupo 4K. Obrigada. Mas o Bruno tem 3 perguntas, né? Tem? 3 perguntas rápidas. Primeiro, uma ferramenta que você não vive sem no dia a dia. Ferramenta para mim ou para a empresa, você está falando? Para você no dia a dia da empresa. Agora é o ChatGPT e ferramentas assim que me ajudam, porque eu trabalho muito conteúdo ainda no meu departamento, é comunicação e marketing. Então, acho que, por enquanto, eu tô falando de coisa básica, tá? Não tô falando nada muito... Então, hoje, ChatGPT é sua ferramenta. ChatGPT é minha ferramenta principal. Uma outra um pouco mais pro seu lado pessoal, não é? Qual música que você relaciona muito, assim, a sua carreira como gestão de marketing? Confecção, têxtil... Uma música? Uma música! Não tem problema, que essa foi de repente. Deixa eu pensar. Uma música que relaciona... Ai, queria uma engraçada. A gente depois monta uma playlist aqui. A gente quer montar uma playlist do povo da confecção aqui. Olha, eu não sei dizer a música, mas o que a música tem que ter, gente? Ela tem que ser rápida, tem que ser animada. O que mais? Não consegui pensar em nenhuma música. Então, essa daí foi muito... Depois a gente pergunta pro ChatGPT para ele sugerir 10 músicas rápidas, animadas. Motivacionais. E tem que ter bom humor. Tem que ter bom humor. Isso. Tá tem bom, que levar para esse lado. Aí a gente te manda a lista de músicas, você escolhe. Vai ter uma lá que vocês colocam porque é a minha, tá bom? E a última a gente quer uma opinião polêmica, assim, de... Polêmica. No sentido de que algo que você acredita... tem uma coisa polêmica. Que provavelmente é impopular, que as pessoas acham que não, ao contrário... Polêmico para a nossa área, vou falar, investimento. Empresas que têm um pouco de resistência a investir em tecnologia, em marketing, acha que o que fez sempre vai, né, vamos manter isso aqui. É um pouco polêmico falar disso, porque eu não quero menosprezar a cultura de algumas empresas, pessoas que estão mais tempo, né, pessoas que já viveram muitas coisas no nosso mercado, eu não quero de forma alguma. Mas a gente entende assim, o pessoal, talvez, de uns anos para cá, consegue entender o quanto é importante as ferramentas, a tecnologia. Mas o pessoal um pouco mais antigo, e isso é polêmico, às vezes não. E aí, às vezes, não quer investir.
E sem isso não tem como hoje em dia. Sem isso fica difícil para você ir para o próximo passo, para sua empresa crescer, para sua empresa aparecer. Não tem como. É que nem Google Ads. Se você não pagar para ele, você não aparece. O Instagram. Se você não pagar para o Meta, você não aparece. Então é isso. Se as pessoas não investirem, não... E é um investimento não só na ferramenta, mas em fazer com que as pessoas... tudo, em várias coisas. Aproveitem as ferramentas, usem, né? Exatamente. Até investir em pessoas, investir em treinamento. Não é só a ferramenta Não é em só a si. ferramenta. Então, a polêmica é essa. Tem muita empresa ainda que tem uma resistência. É claro que vivemos um momento difícil na economia, no país, no têxtil, né? Sem dúvida. Oscila muito, o nosso mercado oscila muito com dólar, com um monte de coisa. Com o mercado asiático, enfim. Tem várias... E eu não estou falando sem enxergar essa parte, entendeu? Mas ainda tem muita empresa que tem uma certa resistência nisso. Eu estou falando geral, tá? Não estou falando de um caso ou outro. Muito específico isso, a questão do investimento. Precisa pensar um pouco nisso. Você quer crescer? É a mesma coisa como funciona a rede social, o Meta, o Google. Se você investir um pouco mais, ele faz você crescer. Mas se você não investir, você vai continuar onde você está. Legal. Foi ótimo. Tá Muito bom. obrigada. Obrigada, gente. Foi ótimo. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Obrigado. Até mais.